Bom, para dar continuidade a essa reportagem, então, sobre o curso dos hormonais, a gente conversa com a Maria Eduarda Ribeiro, né, que também esteve realizando essa capacitação para produtores associados da região de Expo Moços. Essa capacitação também ocorreu em Campos Borges e nós vamos falar um pouco sobre essa questão da parte prática. Quando se fala em produtos hormonais, a gente tem que cuidar principalmente a questão da deriva, da questão dos bicos, como a Gabriela falou, né? Nos fale um pouquinho do que vocês abordaram, né? Vocês duas fazem essa capacitação juntas, mas você descreve o que vocês abordaram na parte prática desse curso. Obrigado por ter sido nosso convite, viu, Maria Eduarda? Não, eu que agradeço. Então, a parte prática, a gente vê tudo que foi visto aqui na teoria e coloca em prática. A gente faz a inspeção periódica de pulverizadores, chamada de IPP, onde a gente verifica ali no pulverizador qual está o estado ali das mangueiras, dos filtros, e também realiza uma coleta de pesagem de balde, para verificar a vazão de cada ponto ali de pulverização. E aí a gente recolhe esses dados e traz para a sala de aula, onde através de uma tabela a gente verifica qual é o estado ali das pontas de pulverização. A gente também tem uma outra prática, que é a do simulador de deriva, onde nós temos todas as pontas que são demonstradas aqui na parte teórica. Lá a gente consegue observar na prática como elas funcionam e como os mecanismos internos de cada ponta influenciam no tamanho da gota. E aí a gente também tem no simulador um ventilador ali, onde ele simula a ação do vento, e aí a gente consegue ver, através da condição meteorológica, como ela influencia. A gente tem um termoanemômetro, onde a gente verifica a velocidade do vento ali na aplicação e também a temperatura. E como essas gotas de tamanho muito finos e finas, elas são facilmente aí carregadas pelo vento, ocasionando a deriva. Sobre essa tabela, né, a tabela IPP, né, como é que ela funciona, quais os índices que são colocados lá nela e que inclusive até vocês passam essa tabela para os produtores, eles poderem analisar, poderem olhar, sempre poder rememorar, poder sempre estarem conhecendo e voltando aí esse conhecimento dessa tabela. Sim, então, essa tabela, como falei, a gente coleta esses dados na prática do IPP, e aí a gente traz cada uma das pontas, a gente consegue coletar a vazão delas, traz e anota tudo nessa tabela no Excel. E aí a gente consegue, por meio das fórmulas que tem nessa tabela, verificar qual é o estado dessas pontas, se elas estão entupidas, ou seja, se a vazão ali ela está menor do que ela deveria, ou se elas estão desgastadas e aí a minha vazão está maior. E como a gente tem tudo enumerado, dá para saber qual ponta está com esse tipo de defeito. E aí a gente recomenda ou o desentupimento, utilizando uma escovinha, né, que a gente fala para eles estarem sempre no pulverizador, uma escova de dente mesmo, para poder fazer esse desentupimento. Ou se as pontas estão desgastadas, a gente tem como saber quantas pontas estão, e aí, através da tabela, ela já diz para você se tem que trocar essas pontas ou não. E a gente recomenda eles fazerem essa troca. Tá sempre com uma ponta também dentro do pulverizador para que, se houver algum problema, fazer essa troca para não atrapalhar na uniformidade da aplicação e assim atrapalhar na qualidade, né? Bom, Maria Eduarda, para encerrar, a gente vai falar sobre a questão das condições meteorológicas, né? Mais uma vez, relembrando da importância de se observar essa condição do tempo para fazer a aplicação desses produtos. Sim, então quando a gente fala em condições meteorológicas para aplicação, a gente tem que estar sempre atento à temperatura, à umidade relativa e à velocidade do vento. Então existem as condições que a gente fala que são ideais, e isso aí a gente remete à bula. A maioria das bulas dos produtos dizem que eles têm que ser aplicados numa temperatura menor que 30 graus, umidade relativa maior que 50% e a velocidade do vento entre 3 e 10 km por hora. Então, se a gente se desvia muito dessa faixa, quando a gente tem uma temperatura muito alta e uma umidade relativa muito baixa, essas gotas que são pequenas, elas evaporam. Então, o meu produto, o meu alvo não está sendo atingido, porque a minha gota com o produto ela não chega lá. E se a minha velocidade do vento estiver acima de 10 km por hora, pode ocorrer a deriva. Então esse vento, ele carrega essas gotas que são finas aí, muito finas, levam elas para fora da minha zona alvo. Ela não consegue atingir o alvo. E também outro destaque que é muito perigoso é a ausência de vento.
Então, quando a velocidade for menor que 3 km por hora ou tiver ausência de vento, ocorrem dois fenômenos, que é a inversão térmica e correntes convectivas. E elas causam deriva também. Por isso que elas são preocupantes e o proprietário rural, né, o operador, ele tem que estar sempre alerta a essas condições. E eles podem verificar através de alguns aparelhos que nos ajudam na verificação, na medição, como o termoanemômetro ou o termohigroanemômetro, que dá essa informação para a gente e aí, através disso, a gente pode tomar uma decisão ali, ajuda a gente na tomada de decisão. Se é realmente o melhor momento para aplicar ou se a gente deve esperar um pouco, por exemplo, para assim realizar a aplicação, para que não ocorra aí essa deriva e a gente não cause estragos, né, prejuízos. A deriva ela está muito associada a perdas, a gente fala aqui com a turma. Tanto perda porque a gente não está fazendo com que a nossa gota chegue no nosso alvo, então a gente está perdendo produto e também perdendo tempo, porque a gente vai ter que realizar outra aplicação, porque se o meu produto não chega lá no meu alvo, não está tendo o efeito que deveria ter. Muito bem, a gente agradece então a Maria Eduarda Ribeiro, que também realizou esse curso, que ocorreu também em Campos Borges, para produtores sobre os produtos hormonais. A Maria Eduarda, que também na Universidade Unesp de Botucatu, São Paulo, nesse evento que foi em parceria com a empresa Corteva.